simples batalhas, vamos pra vencer. Ai, conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória plena. Amante voz e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Seu poder quer batizar, o céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de vamos ter nos levantar todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso rei gentil. Vamos missionários ser todos nós, perdido com prazer de Deus na voz, avante voz e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Seu poder quer batizar, do seu virar pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Boa noite a todos, paz seja convosco. Antes até de iniciar essa atividade, né, a nossa escola de sabedoria, hoje, a última noite do tema História da Igreja, hoje é um tema muito especial. Hoje eu vou falar da minha igreja, a igreja em qual eu conheci Jesus, que eu sirvo até hoje, a Igreja Quadrangular. Mas antes eu gostaria de, primeiramente, fazer algumas considerações. Gostaria de agradecer a minha esposa, a pastora Ângela, tá sempre nos bastidores aí de todas as lives e todos os vídeos. Mandar um abraço especial para os meus familiares, todos eles têm acompanhado, né, junto com os irmãos da igreja daqui, também outras cidades. Então, todos vocês sintam-se abraçados agora, né? E sou muito grato pela companhia de vocês. Ok? Então, vamos lá. Como eu já disse, hoje o tema é um pouquinho da história da Igreja Quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, essa igreja que nós amamos. Na história da igreja, eu já falei de início, né? Eu falei a respeito da igreja primitiva, a partir da nomeação dos discípulos, apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus, os primeiros obstáculos, os primeiros desafios, as perseguições. Falei sobre esses primeiros anos, as primeiras décadas da igreja. Passei bem rapidamente pelos pais da igreja, até a reforma protestante, os reformadores, os pré-reformadores, os reformadores, a chegada do evangelho na América, mais especificamente no Brasil, e hoje eu quero falar um pouquinho da Igreja Quadrangular, então. Tá bem? Eu tinha até comentado que falaria sobre o surgimento, né, do neopentecostalismo, mas eu vou me ater aqui à história da Igreja Quadrangular. Então acompanhe comigo
Eu sei que muitas pessoas aqui conhecem, né, muito bem a história, mas, de repente, uma situação ou outra seja novidade, alguns talvez nem conheçam e tenham a curiosidade de conhecer, então acompanhe comigo, ok? Primeiro, Igreja do Evangelho Quadrangular, eu quero falar da raiz, da fundação. Aliás, até antes disso, quero falar um pouquinho a respeito da fundadora da igreja. Isso mesmo, a fundadora da Igreja Quadrangular no mundo é uma mulher. O nome dela era Aimee Semple McPherson. Você talvez ouve diversas maneiras dessa pronúncia, né, mas nos Estados Unidos, onde desenvolveu a sua vida, a pronúncia é essa, Aimee Semple McPherson. Nasceu em 1890, faleceu em 1944. Então vamos lá. Ela nasceu no dia 9 de outubro de 1890, em uma pequena cidade, uma cidade rural chamada Ingersoll, no estado de Ontário, no Canadá. Tá? Uma região bem fria. A Aimee, ela nasceu em um lar protestante, né? Os familiares, pai, mãe, alguns familiares próximos da igreja metodista, uma igreja protestante, né? Base protestante. Cresceu nesse lar protestante, mas logo que chegou à adolescência, desviou-se dos caminhos do Senhor. Sentiu-se fascinado, encantado por algumas outras coisas, por arte e tudo mais. Então, na adolescência, deixou os caminhos de Deus e foi atrás de culturas e tantas outras coisas. Se sentiu iludida com algumas coisas. Quando ela chega na fase jovem da sua vida, na juventude, então ela decidiu a conhecer a Deus, até como uma forma desafiadora. Ela queria saber se realmente Deus existia, se Deus a ouvia. Então ela orou e pediu a Deus que ele se revelasse a ela. De alguma forma Deus se revelasse a ela. E o interessante é que em menos de 48 horas, em menos de 2 dias, a sua oração ou seu desafio foi respondido por Deus. Veja bem, ela foi, né, no centro da cidade, ela foi a um salão onde eram realizados alguns cultos de avivamento. E lá um evangelista, um jovem evangelista por nome de Robert Semple, ele estava pregando uma mensagem poderosa. E quando ele fez menção de Atos, capítulo 2, versículo 38, depois você lê com calma aí na sua casa, então, falando sobre arrependimento e conversão, Deus o usou de uma forma poderosa para falar com ela. Então, veja bem, havia desafiado Deus em oração. Em pouco tempo, Deus já correspondeu e a tocou de uma forma muito poderosa. O interessante é que a sua primeira reação foi como a reação de muitos de nós. Ela ficou irritada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, de imediato, ela nos confronta. Isso é normal. Quando nós temos os primeiros acessos à palavra de Deus, seja da maneira que for, pela leitura, pela pregação de alguém, a palavra ela nos confronta, porque a nossa vida, a minha, a sua, isso sem exceção. Já falo da minha primeiro para você não se sentir acusado ou acusada. A nossa vida, sem Jesus, ela é carregada de pecado, carregada de sujeira, ela é carregada de pensamentos equivocados, pensamentos de morte, caminhos de morte. Então, quando a palavra chega, ela confronta. E foi assim com Aimee também. Ela foi confrontada e por isso ela ficou muito irritada. Ela foi embora antes mesmo que aquele culto, aquela atividade terminasse. Só que o Espírito Santo a fazia lembrar da mensagem a todo momento. Imagina, a todo instante ela lembrava, principalmente daquela parte da mensagem de Atos 2:38. Ia dormir lembrando, pensando, até sem vontade, contrariada, pensando naquela mensagem. 3 dias depois disso, de tanto ser confrontada, Aimee ela se rendeu a Deus. Ela estava voltando da escola em uma espécie de trenó. E naquele momento, ela cedeu. Não tinha mais como resistir.
Aí ela decidiu, então, que já que era para ter esse novo estilo de vida, então ela queria mergulhar profundo. Ela resolveu buscar o batismo no Espírito Santo. E a partir de então passou a faltar do colégio para se reunir com os irmãos da igreja, sempre em busca do Espírito Santo. Quando você lê a biografia dela, tem livros traduzidos a respeito da vida da nossa irmã Amy, você vai ver alguns detalhes, né? Relacionados a até ter que ficar na casa de amigas por conta da neve e aproveitar para buscar o Espírito Santo, mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá bem? O que importa é que ela canalizou agora a sua vida na busca do batismo no Espírito Santo. Em 22 de agosto de 1908, com 18 anos de idade, então, Amy ela se casa com aquele que seria o seu primeiro marido e aquele evangelista do confronto, o Robert Semple. E com este ela teve uma filha chamada Roberta. Começa uma nova fase na vida de Amy. Por que uma nova fase? Porque tão logo ela fica viúva, ela estava fazendo campanhas com ele e tudo mais, e de repente, numa cruzada, né, evangelística na China, Harold ele é tomado, Robert ele é tomado por uma enfermidade. A história conta que ele morreu assim subitamente. E ela vai se casar novamente, agora sim, né? Com um homem chamado Harold Stewart Macpherson. E ela tem, então, seu segundo filho, Rolf Macpherson. Bom, com 2 filhos, agora em um casamento estável, Amy ela decidiu parar de fazer a obra e, por conta disso, ela ficou gravemente doente. E ela estava no leito de morte já. E ela se rendeu à vontade de Deus. Na sua biografia é dito que ela expõe diante de Deus: bom, se eu sair dessa cama, então, eu vou dedicar o resto da minha vida ao Evangelho. Por um milagre, poucos dias depois ela estava em pé, sã, e ela foi cumprir aquilo que ela havia estabelecido diante de Deus. Começou a fazer campanhas evangelísticas em sequência. Em 1915, Amy realizou a sua primeira grande campanha evangelística em um lugar chamado Mount Forest, em um pequeno salão. E na terceira noite da campanha, ela viu que haviam poucas pessoas naquele lugar, naquele recinto, e ela tem uma atitude inusitada. Então, para chamar a atenção de mais ouvintes, ela sai ali daquele lugar, ela vai em uma esquina bem próximo de uma praça movimentada, ela sobe em um banquinho e ela fica ali por um bom tempo com os braços abertos naquele banquinho, em cima daquele banquinho, em silêncio. Muitas pessoas se achegaram para ver o que estava acontecendo e ela ali quieta. Quando ela percebeu que aquele lugar estava lotado, ela estava cercada de muita gente, ela pegou o banquinho e saiu em direção ao salão onde aconteceria o culto. E quando todos entraram, ela ordenou que as portas fossem fechadas para que ninguém saísse. E começou então a pregar e pregar e pregar. Naquela ocasião, muitas pessoas elas aceitaram Jesus. Desde então, aquele salão e outros lugares por onde ela pregou nunca mais ficou vazio. Aliás, o salão ficou tão pequeno que foi comprada então uma tenda, como de circo, para a realização dos demais cultos. E esse costume chegou também ao Brasil. Depois eu falo sobre isso. O ministério cresceu tanto, o ministério de Amy cresceu tanto, como grande evangelista que ela era, que ela saiu em comitiva por vários lugares do mundo, né, principalmente na América, no norte da América, pregando a mensagem que um dia ela foi inspirada, a mensagem quadrangular. Nessa ocasião, usava carro, usava moto para
essas cruzadas evangelísticas, sempre inovando. Como ela conhecia, até gostava de assuntos relacionados a teatro, ela usou esse talento para a pregação do evangelho. Veja bem, há muito tempo ela já usava os recursos que se veem hoje. Muitas foram as campanhas, muitos foram os milagres, né, que Deus realizava através dessas campanhas, através dessas cruzadas pela vida de Amy, e ela acabou por fundar, então, o Instituto Teológico, esse do qual muitos pastores são, né? Hoje, eu sou formado pelo Instituto Teológico Quadrangular. Ela criou uma rádio que era algo assim que nem se podia imaginar na época. Uma rádio para se pregar o evangelho. Revista. Compôs diversos sermões para serem encenados, não somente pregados, né? Não somente ministrados, mas encenados. Grandes canções, inclusive o próprio hino da igreja, o original. Então, em 1924, só título de informação, primeiro rádio. Em 1º de janeiro de 1923, Amy, com alguns dos seus auxiliares, ela fundou o Angelus Temple, o Templo dos Anjos, com sede em Los Angeles, em uma área nobre de Los Angeles, na Califórnia. Uma igreja, um estilo de igreja, uma estrutura, uma arquitetura de igreja que era muito inovador para a época, que é assim, copiado até hoje, um estilo de teatro. Ali ainda muitas outras vidas conheceram Jesus. Bom, o tempo passou, a mensagem quadrangular ela se espalhou pelo mundo, e em 15 de novembro de 1951, em São João da Boa Vista, estado de São Paulo, foi fundada a primeira IEQ no Brasil, pelo missionário Harold Williams, com o seu ajudante, Hermínio Vasques Ramos. Então, primeira igreja quadrangular no Brasil. Inauguração, 15 de novembro de 51, São João da Boa Vista. Antes disso, fizeram cruzadas na cidade de Poços de Caldas, né? Agora em Minas, em pequenos lugares, em pequenas casas. Nessa mesma cidade, iniciaram um trabalho onde era junto, né, na verdade, com uma escola de idioma, e depois foram para São João da Boa Vista, onde de fato estabeleceram a primeira igreja no Brasil. A partir de então começa a chamada Cruzada de Evangelização. Esse foi o primeiro nome usado aqui no Brasil, né, através ainda de tendas montadas principalmente em São Paulo. Dali para frente, provavelmente você, até por estatística, você tem ideia da dimensão que a igreja ela tomou no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil é onde a igreja quadrangular é o maior número de templos, de filiais e tudo mais. Então, veja bem, a visão quadrangular, ela nasce do coração de Deus para o coração de uma moça ainda, Aimee Semple McPherson, no verão de 1922, quando essa pregava na cidade de Oakland, na Califórnia. A mensagem pregada por ela estava em Ezequiel 1, do versículo até o 10, quando a Bíblia fala da visão desse profeta dos seres viventes. Ali ela recebeu a inspiração para chamar a sua mensagem, então, de evangelho quadrangular. Conforme ela pregava, Deus ia revelando a ela, né, as 4 faces daquele ser que tipificavam o que nós conhecemos hoje como os 4 aspectos do ministério do Senhor Jesus, apresentado pelos 4 evangelistas bíblicos. Tá? E, aliás, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bem resumidamente, algumas pessoas me perguntam, eu acredito que perguntam a outros pastores também, né, o que representam aqueles símbolos, aquelas cores na bandeira, ou, enfim, do evangelho quadrangular.
Então, eu quero comentar um pouquinho, bem rápido com você sobre isso. O primeiro rosto que é apresentado, não no texto, mas é apresentado em grau de importância, é a face do homem. Então, nós vemos Jesus como um homem que veio apresentar a salvação. Também representada na cruz e na cor vermelha na bandeira, tá? Então, Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. A cor é a vermelha, o rosto é de homem, o símbolo é a cruz. Na bandeira, quando você vê a bandeira quadrangular, essa cor ela é a primeira de baixo para cima, porque ela representa a estrutura, ela representa a base. O evangelho que apresenta é o evangelho de Lucas, tá? Que apresenta, como eu já falei, Jesus como filho do homem. Depois é a face de leão, que representa ou apresenta Jesus como usador no Espírito Santo. A cor é amarela e o símbolo é a pomba. Então, nesse, Jesus Cristo, batizador no Espírito Santo, como eu já disse, a cor amarela, o símbolo é a pomba, mas o rosto é o leão. Na bandeira é a segunda de baixo para cima. O evangelho que é apresentado, o evangelho de João, e esse apresenta Jesus como o Filho de Deus. O terceiro é a face do boi, o rosto do boi, que apresenta Jesus como aquele que é o carregador dos fardos, das nossas dores, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Esse representa a cura divina. Na bandeira é a cor azul, o rosto de boi. O símbolo desse evangelho é o cálice. Na bandeira é a terceira de baixo para cima. O evangelho é o evangelho de Marcos. Esse, então, apresenta Jesus como servo de Deus. E, por último, que é a face ou o rosto de águia, que é a visão de Jesus como Rei dos Reis, aquele que está voltando. Fala da volta de Jesus. A cor, o púrpura é o roxo, o rosto é de águia, mas o símbolo é a coroa. Na bandeira é a primeira de cima, ou a quarta, de baixo para cima. O evangelho que apresenta é o evangelho de Mateus. Esse evangelho ele foi direcionado aos judeus e apresenta Jesus como o rei que há de vir. A igreja do evangelho quadrangular nasce nos Estados Unidos com o nome Foursquare Gospel Church. Chega ao Brasil na década de 50. No Brasil, nos nossos dias, está em praticamente todas as cidades do Brasil. Como eu já falei, como eu já mencionei, o Brasil é o país, é a nação que mais tem unidades, né, filiais da Igreja do Evangelho Quadrangular, ou seja, a maior igreja do Evangelho Quadrangular no mundo está no Brasil, mais até do que na sua nascente. E tem abençoado a tantos quantos nesse país. Bom, com essas informações, eu espero ter acrescentado, ter agregado no seu conhecimento a respeito da igreja. Espero que Deus, através dela, continue a abençoar demasiadamente a sua vida, como tem abençoado a minha vida, e que você conheça e ame essa igreja cada vez mais. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Logo, esse tempo, essa quarentena, essa pandemia passará e nós estaremos mais uma vez juntos em comunhão no templo, na casa de Deus. Fique na bênção, fique na paz.